Meus caros irmãos e irmãs, estamos iniciando uma vez mais a nossa Léxio Divina, que tem como ponto de referência sempre o Evangelho do domingo. E para esse domingo, que é o 28º domingo do tempo comum, o texto está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. E o texto diz o seguinte: naquele tempo, ao retomar o seu caminho, alguém correu e joelhou-se aos pés de Jesus, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então disse: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando-o, Jesus disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com esta palavra, saiu pesaroso, pois possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil alguém entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: em verdade vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros irmãos, irmãs, o Evangelho para este domingo tem como tema principal a riqueza, como acabamos de ouvir. Trata-se de alguém que no Evangelho até de São Mateus identifica como um jovem, que aproxima de Jesus e pergunta o que é preciso fazer para entrar na vida eterna. Essa pergunta é muito própria, sobretudo dos jovens, mas também de cada um de nós. O que precisamos fazer para a vida eterna? E Jesus explica: viver os mandamentos. Mas depois Jesus diz, completando ao que o próprio jovem disse: eu já faço isso desde a minha juventude. E Jesus então contempla-o com amor, olha-o com amor, quer dizer, vê que é um bom jovem. Mas Jesus também completa, dizendo que uma coisa está faltando. Ele precisa vender o que tem, dar aos pobres e depois seguir o Cristo.
Interessante que essa questão deixa para ele uma certa tristeza. Ele estava apegado aos bens. Então esse é o grande problema, muitas vezes, de pessoas que se apegam àquilo que possui. Jesus já havia contado antes uma parábola do pobre Lázaro e do rico. Jesus fala que o rico foi para o inferno e o pobre Lázaro foi para o seio de Abraão. Qual foi o problema do rico? Ele era apegado aos bens. Ele não soube fazer caridade com Lázaro, que estava ali à sua porta. De certa maneira, o Evangelho de hoje é também um grande alerta para as pessoas que possuem muitos bens. Não ficar apegado a isso. Não podemos esquecer que se temos bens, foi uma oferta de Deus, é um presente de Deus. E devemos usar isso também para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Na história da igreja nós vamos ver uma galeria enorme de santos que, sendo ricos, também desapegaram daquilo que tinham, exatamente para ajudar as outras pessoas. Podemos lembrar de São Francisco de Assis, também de Santa Isabel da Hungria, São Carlos Borromeu, São Luís, rei de França, próprio Zaqueu, da Sagrada Escritura. E aí nós podemos ver com isso que muitos e muitos santos souberam administrar esses bens em favor também daqueles que necessitam. Também nós não podemos esquecer que muitos ensinamentos Jesus deixa na Sagrada Escritura sobre isso. Ele vai dizer nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, porque terão Deus, que se verão a Deus. E depois nós podemos verificar que o próprio Cristo foi exemplo para nós. O próprio São Paulo fala, ele que sendo rico fez-se pobre por nós. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples, viveu pobremente. Quantas vezes ele dizia, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. E depois ele morre também pobre, despojado das suas vestes, numa cruz. Nós possamos hoje também pedir ao Cristo que nos ajude, que interceda por nós, para que possamos também abrir as nossas mãos, desapegar daquilo que temos, exatamente em favor daqueles que mais necessitam. Passamos então agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.